Meu nome é Luan Trevisan e sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de abordar um pouco sobre os Estados Unidos. Ontem eu comentei a respeito do PTC, comentei sobre a desalavancagem do Fed, comentei também sobre essa semana e esse mês sobre a perspectiva de inflação. Então agora saiu o dado de inflação, o mercado norte-americano sangrando, mas teve reações ontem e hoje. E se você quer entender melhor se deve comprar Estados Unidos, vender, enfim, o que fazer com o teu dinheiro e tomar a melhor decisão, fica nesse vídeo até o final e eu te peço o like, a tua inscrição e ativar o sininho, então deixa o joinha aí e... Então vamos lá, basicamente hoje saiu o dado do CPI, que é uma medida de inflação dos Estados Unidos, e veio abaixo da expectativa do mercado. Dados de emprego saiu ontem, veio bom, né? Então uma notícia positiva aí para quem está investindo nos Estados Unidos. E agora com um dado de inflação mais fraco. Um dado de emprego ruim com inflação alta é o pior dos cenários, né? Cenário de estagflação. E um dado de inflação mais ameno, com um serviço tranquilo e com bens, consumo de bens também mais ameno, indica com que o Fed pode abrir espaço ali para queda de juros, e principalmente com o mercado de trabalho, um dado que foi divulgado ontem acima da expectativa do mercado, isso afasta ali os Estados Unidos de uma possível recessão e também abre espaço junto com a inflação mais tranquila para corte de juros. Aí sempre que os juros caem, fica menos atrativo investir na renda fixa. Em outras palavras, ativo de risco tende a crescer seu valor. Então, bom, vamos acompanhar, claro, o desempenho do mercado hoje e ao longo dos próximos dias, mas isso corrobora com a tese que eu falei de a médio e longo prazo. A curto prazo tem muita incerteza, muita volatilidade, muito risco no mercado, mas a médio e longo prazo de alta para o mercado norte-americano, muito por conta daquilo que a gente já vivenciou ali no ano passado na Argentina. O corte de gastos trouxe um reflexo para o PIB negativo na Argentina, mas já tivemos uma recuperação no último trimestre. As projeções para esse ano estão super otimistas, creio eu que o PIB deve vir ali acima de 7% ao ano, isso para a Argentina, Agora, para Estados Unidos, o reflexo deve ser o mesmo. O impacto do corte de gastos é negativo no começo, mas a médio e longo prazo tende a diminuir a economia por parte do governo e aumentar muito a economia por parte de empresas e a economia de verdade, de livre mercado, aquilo que gera valor, se baseia por preços e decisões individuais e não por manipulação estatal. A manipulação estatal, quando levada ao pé da letra, é extremamente nociva para a economia, Haja exemplo ali Venezuela, ou então Cuba propriamente dito. A economia que está sendo gerada pelo Trump ou pelo Musk, no departamento Doge, junto com o Vivek, é simplesmente brutal. Ele anunciou, por exemplo, 264 bilhões de dólares de corte, que representa metade da força de trabalho do Departamento de Educação dos Estados Unidos. Isso é menos imposto e, mais uma vez, trazer a economia para o mercado aonde deveria estar e ser. Liberdade econômica, mercado, empresas e indivíduos é basicamente o que colocou os Estados Unidos na posição que ele se encontra, a maior nação mundialmente falando. E até pelo último PIB anual dos Estados Unidos, é bem difícil ali uma virada de chave para que os Estados Unidos deixe de ser a principal economia do mundo. E, enfim, por último, a preocupação do mercado é a respeito do Donald Trump. Não só a incerteza com relação às tarifas, mas também porque o mesmo abriu a possibilidade, numa das falas recentes, com relação a uma recessão. O que o Donald Trump quer? Ele falou que, caso necessário, um ajuste grande para que ele mude o eixo atual dos Estados Unidos, que isso será feito. Então, bom, os Estados Unidos nos últimos anos imprimiu mais dinheiro. De novo, isso tira a economia da mão
da iniciativa privada e acaba manipulando os indicadores econômicos. Mas, principalmente, essa emissão de dinheiro, emissão de dívida, veio num curto prazo. Uma dívida a curto prazo, num cenário normal, temperatura e pressão, tende a ser uma dívida mais barata, mas o impacto de uma dívida de curto prazo é basicamente, né, uma necessidade de capital, uma necessidade de caixa maior para que você consiga fazer frente ao pagamento dessa dívida, né? Então, bom, essa dívida, ela de curto prazo, que a maior parte ali, ela tem que ser rolada, e quanto maior os juros, quanto maior for o custo disso, maior é o encargo e maior é a dificuldade, maior é o encargo para o cidadão norte-americano e maior é a dificuldade de reduzir essa dívida, porque o custo dela é muito alto. Acho que nós brasileiros entendemos bem, porque o maior exemplo disso é basicamente a dívida brasileira. O custo é muito alto e a dificuldade de reduzir ela é muito complexo, porque a cada ano que passa essa dívida ela vai aumentando, não só porque o governo comumente vai gastando mais, como também o custo da dívida pressiona para que ela aumente. E com isso, o Donald Trump vem pressionando basicamente o Powell, presidente do Banco Central, para que ele caia juros, né? É engraçado porque, teoricamente, o Banco Central, principalmente dos Estados Unidos, deveria ser independente. Outra coisa, ele, além de pressionar talvez uma possível recessão, pressionar o presidente do Banco Central norte-americano para que os juros caia, além de tudo isso, ele deseja com talvez uma possível recessão, ele deseja trazer de volta a indústria para os Estados Unidos. Como? Desvalorizando o dólar e fazendo com que produzir nos Estados Unidos fique mais barato. Eu acho que é uma preocupação dele com relação ao mundo, né, com relação a conflitos, né, com relação a basicamente conflitos, que a produção mundial, a dependência de bens dos Estados Unidos venha do exterior. Então, isso justifica também em parte, as tarifas que o Donald Trump está tentando movimentar, o enfraquecimento do dólar e principalmente o seu desejo de que a dívida seja paga, tanto via Doge, quanto tentando influenciar nas políticas para que o Fed caia juros e que essa dívida seja rolada a um custo mais barato para, no longo prazo, reduzir de fato ela. Por último, na minha visão, eu acredito que tarifas não é positivo para o mercado. De novo, eu ressalto a importância e a relevância da economia privada, da economia que se baseia por preços. Eu tentei trazer aqui a visão possível para as políticas do Donald Trump. Se isso vai funcionar ou não sei. Mas de uma coisa eu sei, eu já vivi esse filme de corte de gastos na Argentina. É positivo para um menor ritmo de inflação, é positivo para a queda de juros, mas principalmente positivo para a economia a médio e longo prazo. A curto prazo, justamente por retirar parte desses gastos que compõem o PIB, é negativo, então até justifica os últimos meses ali e tudo que vem acontecendo ali nos Estados Unidos, em termos de PIB. Mas a Argentina sofreu e teve um PIB menor no ano de 2024, já deu indícios no último trimestre de que o crescimento vem forte, e para esse ano a projeção de PIB é brutal. Provavelmente deve ser de economia séria, assim, em termos de tamanho e relevância, a economia do mundo que mais deve entregar desempenho e resultado. Então, isso deve trazer muita incerteza, tarifa e menor desempenho econômico a curto prazo, mas para médio e longo prazo eu sigo bem otimista. É claro que tem muita incerteza e temos que ver isso na prática, como que vai ser sucedido. É extremamente complexo realmente saber o que o Donald Trump quer, mas em resumo é isso que está acontecendo com a economia norte-americana e o que eu acredito que o Donald Trump está tentando fazer, executar ali nos Estados Unidos.
deixa seu like, qualquer dúvida deixa aqui no comentário, sugestão dos próximos vídeos também. Um abraço e tchau, tchau.